pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jobis e você está no Jobis Psi, um canal que aborda questões referentes à deficiência de uma forma mais humana, mais emocional, psicológica, filosófica, enfim. Tem pedido para eu falar de mim. Algumas pessoas meio que não sabem quem eu sou e ficaram perguntando algumas coisas. E eu confesso pra vocês que eu fico bem sem graça de fazer isso. Eu nunca fiz um vídeo falando da minha pessoa. É um lugar meio estranho pra mim. Então, vamos lá. Eu não sei o que falar. Então, bom, eu sou a Jobis, eu sou casada. Vou fazer quase 20 anos de casamento. Tô bem feliz com isso. Eu sou paraibana. Conheci meu esposo através de correspondência em braille. E depois a gente foi pra internet, depois a gente começou a namorar. 8 meses de namoro a gente se encontrou pela primeira vez. Namoramos 4 anos, daí em janeiro de 2004 a gente casou. E eu vim morar em Guaxupé, Minas Gerais. Então, eu sou paraibana, passei um tempo durante esse período de namoro morando em Macaé, no Rio de Janeiro, depois eu vim parar aqui em Minas. E vim pra casar, cheguei aqui em 2003, casei em 2004. Tô aqui desde então. Que mais? Tive 3 filhos nesse relacionamento. 2007, 2009, 2011. Lutei bastante pra cuidar dos meus bebês, enquanto mãe com deficiência, né, para cuidar dessas crianças. Eu entendia que se eles não me viam, se eu não os via e se eu não podia olhar para eles de volta, se eu não cuidasse deles, como é que eles iam saber que eu era mãe? Isso era bem forte para mim. E lutei bastante para amamentar. Essa questão do parto também foi bem importante para mim. O parto do meu primeiro filho teve um problema. E aí a anestesia não pegou, foi bem ruim. Aí a minha segunda filha nasceu em casa, parto domiciliar. Na época não tinha todos os recursos que tem hoje, então foi bem desafiador, porque eu tive que importar a equipe. E também foi muito massa, porque foi muito gostoso. Eu acho que isso foi muito importante pra mim, enquanto pessoa, enquanto mulher. Estar totalmente presente, ativa, consciente, enquanto eu trazia outra pessoa pra cá. Foi muito importante. Quando as crianças cresceram um pouco, eu comecei a estudar psicologia, em julho de 2017. E enquanto eu estava estudando psicologia, eu entendi que eu precisava de filosofia, sabe? Foi um enamoramento muito forte. Eu sou muito grata porque meu esposo e meus próprios filhos me apoiaram enquanto eu fazia 2 graduações ao mesmo tempo. Foi um período muito difícil para mim, porque as minhas crianças cresciam e eu não estava tão presente quanto antes. Antes eu passei 10 anos basicamente com eles e por eles, para eles. Mas também foi um período muito gostoso. Foi um período de estudar, de aprender, de crescer enquanto pessoa, de terminar, né, essa parte intelectual, porque depois do segundo grau eu cursei letras por um tempo, não quis mais estudar, estava cansada de estudar. E aí, antes de começar a filosofia, eu conheci o psicodrama. Graças à pandemia, eu pude começar a estudar psicodrama. No momento, eu terminei as 2 graduações e sou estudante de psicodrama nível 1. E, se Deus quiser, vou completar os outros níveis. Por que não? Né? É sempre bom a gente continuar essa jornada e ir em frente. Vamos ver. Vocês estão vendo bem sem graça, né? Mas enfim. Eu desenvolvi um nível de autonomia que me deixou satisfeita. No sentido que eu aprendi a fazer bastante coisa que eu queria.
no sentido que eu me sinto bem com o meu corpo, com a maioria dos aspectos da minha história. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada, muito feliz, porque embora eu tenha enfrentado dificuldades como todo mundo, eu tive muita gente boa na minha vida, né? Familiares, sempre tive amigos muito legais. Meu esposo também eu acho que é um farol que me ajuda a ver mais longe, assim, e meus filhos não têm nem palavras para dizer. Então eu me considero uma pessoa cercada de amor. Eu acho que eu tenho todo o amor que eu preciso e mais que eu mereço. E eu tento devolver tudo isso. Eu tento testemunhar essa gratidão na forma de atitudes positivas em relação a eles. E aos amigos também que eu tenho. E aí nessa história, tô começando a atender, eu sou psicóloga online, como vocês já sabem. Comecei a atender no ano passado. Tenho muito carinho pelos meus pacientes, pelas pessoas que confiam em mim, que dão essa chance, né, da gente tecer juntos outras possibilidades, né? Lembrando que a psicologia, é um processo em que a gente se vincula e oferece ferramentas, né, para cada um pensar e construir a sua história como entender que precisa, que deve, que gosta. Então, o que mais eu posso contar para vocês? Gosto muito de ler? Muito mesmo, assim. Acho que ler e escrever são as coisas que eu mais amo fazer nessa vida. As coisas de mim pra mim, assim. Eu amo muito ler. Gosto de cantar, mas eu gosto mais de ler que de cantar. Ler e escrever estão no topo da minha lista. Então, ai, gente, acho que só. Eu não tenho muito mais o que dizer. Acho que eu consegui dar uma ideia panorâmica, né, das coisas principais. E o Jobis Psi tá vindo como uma proposta da gente poder encaixar questões a respeito da deficiência com a psicologia. Eu notei que não tinha muita coisa linkando as duas questões, né? Até que tem, mas muitas vezes não tão acessíveis assim para as pessoas. Então, trazendo conceitos da filosofia e refletindo em relação à realidade de ter uma deficiência em cima da mesa. Eu acredito muito que o conhecimento liberta a gente. Eu acredito muito que a informação nos salva de abraçar muitos enganos, muitas mentiras. Então eu acho que é a minha forma de fazer a minha parte, de contribuir. Eu sei que é claro que um vídeo, 2 ou 3 ou 10 não vão esgotar as coisas. Eu me coloco muito no lugar de quem aprende, de quem está tentando crescer, se desenvolver enquanto ser humano, enquanto passa pelas experiências. Mas o sentimento geral é de muita gratidão. Gratidão por esse espaço, gratidão por você que está assistindo, gratidão por tudo que eu pude conquistar, gratidão pelas tristezas, pelas desilusões, pelos erros cometidos, porque foi a parte deles que eu pude melhorar, pela oportunidade de me fazer útil para os outros, por tudo. Muita gratidão. Não sei se era isso exatamente que vocês queriam saber, mas aí tem. Um abraço grande.